Tudo começa quando Alma conta para Mirta que encontrou Ângela no quarto de Leonardo sentada na cama, mas garante que chegou a tempo para acabar com o momento romântico deles. E Mirta fala que elas precisam colocar um basta nisso. No hospital Verga, Fedra conversa com Sandro ao telefone, e Dario escuta ela falar toda delicada. Então ele entra na sala e pergunta com quem ela estava falando, mas Fedra fala que não deve explicações ao filho, e Dario conta que foi até a casa dela tarde da noite, e ficou sabendo que ela não chegou e não passou a noite lá, e quer saber se a mãe estava com o pai de Leonardo. Então Fedra diz que sim, e Dario pergunta o porquê ela está com um homem casado, mas ela explica que ele está em processo de divórcio, e pede para o filho conhecer ele antes de julgar, porque vai ser bom para ambos, mas Dario não parece muito satisfeito. O velório de Dona Pura acontece na vila, e o padre faz o sermão, enquanto Abel, Pablo, Luz, Ângela, Leonardo e alguns vizinhos escutam. O médico de Dona Pura fala algo com o padre, que conta a todos que Pura tinha o último pedido, e Pablo pergunta como assim um último pedido, e então o médico diz que ela sabia que não iria viver por muito tempo, então deixou essa carta junto com seu testamento, e diz que vai ler ali para todos eles. Na clínica, Álvaro vai visitar sua irmã, e pede desculpas por ter deixado ela sozinha por tanto tempo, mas conta que esteve na cadeia, porque cometeu coisas terríveis e que não tem perdão, mas diz que fez tudo isso por ela, e depois se corrige dizendo que ele foi o responsável por tudo, e que a ambição tomou conta dele. Álvaro fala que encontrou o amor, e que o nome dela é Ângela, e que ela foi até a clínica para conhecê-la, e diz que Ângela é a melhor mulher que ele já conheceu na vida, e diz que é o amor de sua vida. De volta ao velório, o médico começa a ler a carta de Dona Pura, e com a voz dela lê para os vizinhos não ligarem o rádio após as 10 da noite, e manda Abel e Pablo pararem de chorar, e segue com as broncas que ela costumava dar. Ela diz na carta que não quer ninguém triste, e sim alegria, então o médico manda entrar uma banda tocando música, e os netos caem no choro. Álvaro continua conversando com Clarita, e diz que um dia eles serão ricos, e que ele, Clarita e Ângela serão muito felizes, e pede a Deus que ajude a irmã a levantar daquela cama, porque ela é a única família que restou, e que o amor de irmão é puro e sincero. Enquanto isso no povoado, Adela mostra o desenho da menina para Flora, e diz que é essa menina que ela está procurando, e Flora fala que ela se parece muito com Adela, e que talvez seja alguma parente, e Adela diz que precisa muito descobrir quem ela é. Na comunidade, o médico fala para a banda parar de tocar, porque está escrito que Dona Pura deixou ordem para todos ficarem felizes. E então os vizinhos se levantam e arrumam uma mesa cheia de comidas, e todos se servem e dançam juntos para a alegria de Dona Pura que já descansa em paz. Na mansão Santilhana, Mirta grita dizendo que sua perna está doendo, e então Ângela corre para socorrer ela, e manda Mirta respirar fundo, mas ela chama Ângela de bruta e pergunta como pode a perna que nem existe mais estar doendo. Então Ângela explica que ela está sofrendo de uma dor fantasma, e Mirta fica revoltada. E Leonardo chega no quarto perguntando o que está acontecendo, e Ângela explica. Mas Mirta mais uma vez fala grosso com Ângela, e Leonardo fala para a mãe respeitar a moça, e diz que ela tem toda a razão no que está dizendo, e Ângela diz que vai fazer um procedimento para ajudar Mirta com a dor. Por outro lado, Fedra desperta do sono e sai do quarto, e vê Sandro tomando algo na sala. E ele diz que estava com sede e que precisava de um pouco de água, mas ela diz que sabe muito bem que aquilo não é água, e que se eles querem começar um relacionamento, não pode ser com mentiras. Então Sandro se desculpa, e diz que às vezes precisa beber alguma coisa porque está com muitos problemas, mas Fedra diz que os problemas vão continuar no dia seguinte, e que ele vai ficar mal se continuar bebendo tanto. Enquanto isso, Ângela estuda na casa Santilhana, mas começa a sentir sono, e Leonardo chega perguntando se ela não vai dormir, e Ângela explica que tem uma prova importante por esses dias e que precisa estudar, mas Leonardo acalma ela dizendo que tudo vai ficar bem.
e que ela vai conseguir passar nessa prova. Então Ângela pergunta como ele consegue dizer sempre as palavras certas na hora certa, e Leonardo fala que é isso que ele sente. E se aproxima dela dizendo que um dia aqueles olhos bonitos só irão chorar de alegria, e tenta beijar Ângela, mas ela mesmo querendo diz que não. E Leonardo se afasta e dá boa noite para ela e sai da cozinha, e fica do lado de fora pensando, e Ângela também pensa, e se pergunta o que está acontecendo com ela. Enquanto isso, Fedra fala para Sandro que não quer dizer como ele deve tomar suas decisões, mas aconselha ele com a melhor das intenções, e diz que ele vai saber o que fazer, mas que se precisar de ajuda pode contar com ela. Sandro agradece por ela estar ali com ele, e diz que sente que não a merece, e Fedra diz que realmente não, mas que o ama, e que nunca deixou de amá-lo, e está muito feliz por estarem juntos outra vez. Nesse meio tempo, Félix se enche de cachaça no quarto do hotel, enquanto Guilherme dorme, e ele diz que Luz e o menino são dois mal agradecidos, e logo em seguida coloca a garrafa de lado e cai no sono. Então Guilherme acorda e vê que o pai já dormiu, e resolve levantar, e pega o celular e a carteira de Félix. E enquanto isso, Luz está chorando muito abraçada com as roupas de Guilherme, e com muita saudade do filho. Guilherme consegue sair do quarto e para um táxi, e o homem pergunta onde ele vai àquela hora da noite, e Guilherme responde que vai aí terminal de ônibus porque quer ver sua mãe, e o homem pergunta se ele tem dinheiro para pagar, e o garoto mostra a carteira de Félix cheia de dinheiro. Então o homem fica olhando Guilherme pelo retrovisor, enquanto o menino tenta descobrir a senha do celular do pai, e então o homem sai do carro, e Guilherme quer saber o porquê ele parou, e ele puxa o garoto para fora do carro e pergunta de onde ele roubou aquela carteira e o celular, e fala que vai levar o menino para a polícia, e Guilherme diz que as coisas são dele, mas o homem não dá ideia e pega a carteira e o celular, e deixa Guilherme sozinho em uma rua no meio da noite. No dia seguinte, Félix acorda e percebe que Guilherme não está no quarto, e encontra um bilhete do menino, e percebe que ele levou sua carteira e seu celular. Por outro lado, a polícia faz uma investigação em um lugar afastado, e um dos policiais falam que o corpo encontrado corresponde ao de uma mulher que está sendo procurada por seus familiares, chamada Lili. Na porta do hospital, Álvaro provoca Leonardo, dizendo que eles precisam terminar o que começaram no outro dia, e aproveitar que Ângela não está ali para impedir. E então Leonardo tira o jaleco, e diz que está doido para mostrar a ele como se trata uma mulher. Então os dois começam a quebrar o pau na porta do hospital. Na mansão Verga, Luz vai avisar Samantha que Ângela está procurando por ela, mas a Patricinha diz que não tem nada para falar com essa rata, mas Ângela já entrou, e diz que é uma pena, porque ela tem muito o que dizer a ela. Então Samantha quer saber o que ela quer, e Ângela pergunta porque ela não disse na cara dela o que realmente pensava sobre ela, e que acha que ela é uma aproveitadora. E Samantha diz que ela é isso mesmo, e que se aproveitou da posição de Álvaro para conseguir subir na vida, mas ficou desolada porque Álvaro escolheu a ela para continuar a vida, e que a ama. Então Ângela pergunta se ele escolheu ela, ou ao seu dinheiro, e diz que não precisa ficar mostrando nas redes sociais que sua vida é perfeita e que trabalha muito para conseguir suas coisas, e não depende das migalhas do amor de Álvaro. Então Samantha fala que ela nem se divorciou de Álvaro e já está tentando dar o bote em Leonardo, e Ângela manda ela tomar cuidado com o que fala. Mas Samantha diz que ela já deve ter ido para a cama com o doutor, então Ângela mete um tapão na cara dela, e Samantha fica furiosa, mas sai andando porque escuta sua mãe gritar, e Ângela vem atrás. Enquanto isso, Álvaro e Leonardo continuam quebrando o pau na porta do hospital, e Leonardo acerta Álvaro em cheio, e os seguranças vêm para separar os dois. Então Álvaro ameaça Leonardo dizendo que ele vai se ver com ele por se meter com sua esposa, e Leonardo fala para ele aprender a respeitar as mulheres. Então o homem leva Álvaro para dentro, enquanto Leonardo fica lá fora. Enquanto isso, o inspetor de polícia segue buscando informações sobre Lili,
e fica sabendo que ela trabalhava como modelo, e diz para seu ajudante que eles precisam avisar a família. Por outro lado, Angela e Samantha já estão no quarto com Beatriz, e Luz está tentando ajudar a patroa, mas ela grita de dor, e Angela diz que vai ajudar. Porém Samantha grita com ela dizendo para Angela ir embora de lá, mas ela insiste dizendo que vai ajudar sim, até o doutor chegar. Então Samantha sai do quarto, e Angela pede para Luz trazer algumas ervas e coisas para ela ajudar, e fala para Beatriz confiar nela. Nisso, Félix conversa com um homem ao telefone, e conta que Guilherme fugiu com seu celular e sua carteira, e diz que ninguém do hotel viu ele sair. O homem chama Félix de compadre e manda ele denunciar o sumiço do garoto, mas Félix diz que isso pode prejudicar ele com o juiz. Mas o homem garante que ainda assim é melhor, mas Félix garante que vai procurar por ele até encontrar. Na rua, Guilherme acorda e pergunta a um homem que está passando se ele sabe como chegar no terminal, e o homem diz que ele vai precisar andar um pouco, mas que ele vai chegar até lá. Então Guilherme pega sua mochila e decide seguir pelo caminho que o homem disse. Na Casa Verga, Angela coloca panos quentes sobre Beatriz, e Luz traz o chá que ela pediu, e então Angela pede para ela tomar porque vai fazer bem, e depois dá umas flores para ela cheirar, e explica que sua avó ficou muito tempo de cama, e que sentia muitas dores, então ela fazia isso para ela relaxar. Então Samantha chega no quarto e fica olhando a situação, e continua tentando ligar para o médico. No hospital, Álvaro conta para Dario sobre a briga com Leonardo, e diz que ficou furioso de lembrar do doutorzinho com as mãos em sua Angela. Mas Dario diz que ele precisa se controlar, porque senão não vai durar muito tempo no hospital, porque acabou de voltar e já arrumou 2 confusões. Então Álvaro diz que ele tem razão, e Dario lembra que a inteligência sempre foi a maior aliada de Álvaro, e que ele vai conseguir acabar com Leonardo só usando a mente. De volta à mansão Verga, Beatriz pede para Angela contar um pouco sobre a avó dela, e Samantha furiosa fica olhando Angela contar que perdeu seus pais muito novinha, e que sua avó a criou, e que quando ela ficou doente, ela mesma cuidava de sua vozinha. Então Beatriz pergunta se os médicos não foram ver a avó dela, mas Angela diz que em seu povoado não tem médicos, e que ela dava seu jeito com o que tinha. Enquanto isso, Gerardo conversa com Leonardo, e diz que está decepcionado com ele por causa da briga com Álvaro, e Leonardo se desculpa dizendo que ele tem todo o direito de estar assim, e Gerardo diz que com certeza está com raiva, porque Leonardo não o chamou para ajudar a meter o pau naqueles sem vergonha. Então Leonardo dá risada e diz que Álvaro é um sem noção, e que ainda acha que tem poder sobre Angela, e conta para Gerardo que ele disse isso no dia em que Dona Pura morreu, mas confessa que não contou porque não queria piorar a situação. E nesse meio tempo, Samantha observa Beatriz agradecer Angela pela ajuda, e Luz vem dizendo que o Dr. Ugarte chegou, e ele já chega perguntando o que Angela está fazendo lá. Beatriz explica que Angela a ajudou muito, e que está se sentindo muito melhor, e Ugarte pergunta o que ela usou. E Angela explica que aplicou umas ervas que usava em seu povoado. Então Ugarte esculacha Angela, dizendo que ela não pode sair usando qualquer coisa em uma paciente com o estado de saúde de Beatriz, e Samantha acha graça. E Ugarte continua dizendo que espera que não fique sabendo que Angela está por aí tentando vender remédios caseiros, e manda ela se retirar do quarto. Então Angela sai e Samantha adora. No hospital, Gerardo continua a conversa com Leonardo, quando ele recebe a ligação de Angela, contando que Ugarte a humilhou, e disse que ela poderia ter causado uma reação alérgica em Beatriz, porque ela usou água quente e umas ervas para ajudar ela, e Leonardo diz que isso não tem nada a ver, e que Ugarte adora fazer uma tempestade em um copo de água. Então Gerardo pergunta o que aconteceu, e Leonardo começa a contar o que houve. Na comunidade, Abel e Pablo dormem, e então acordam no susto, e olham para o caixão de Pura, e decidem dar uma olhada em sua avó antes de enterrá-la. Então os dois abrem o caixão e veem Dona Pura deitada, e então eles começam a chorar se perguntando o que vão fazer sem ela.
Enquanto isso, Alma faz companhia a Mirta, e Ângela fala que a cicatriz dela já está recuperando muito bem. Mas Mirta dá um fora em Ângela dizendo que para isso ela tem seus doutores. Então Ângela vai sair do quarto, quando lembra de pedir a Mirta para ir em um funeral. E ela permite, mas fala para ela deixar tudo em ordem. Então Ângela sai do quarto, e Alma pergunta o porquê ela deixou Ângela ir. E Beatriz conta que só fez isso para ela não dizer que é maltratada, mas garante que em 2 dias ela vai embora daquela casa. Mas Alma diz que 2 dias é muito, e que elas precisam tomar uma atitude drástica, e Mirta quer saber o que, e Alma diz que já está com uma ideia em mente. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.